Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 546 e também na questão 525, onde nós estamos esmiuçando a resposta dos bons espíritos, né, a respeito do sonambulismo. Então, aqui os bons espíritos, eles disseram que é um estado de independência do espírito, né? Mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. Então, as faculdades, né, da alma, as faculdades, todas as faculdades da alma, ela adquire, né, assim, mais amplitude. Mais amplitude. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. No estado sonambúlico, a alma, ela possui mais percepções de que não dispõe no sonho. Por isso é que o processo é relativo e é complexo, porque é uma questão evolutiva, é uma questão de capacidade moral e intelectual. Não deixa de ser uma capacidade, e para chegar a certas condições, para chegar a deter, a possuir determinadas faculdades, é necessário que o indivíduo ele tenha também um pouquinho de conhecimento para poder ele saber lidar com aquelas faculdades, né? Porque, veja bem, amplia, né? A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. A alma desses sonambúlicos, a alma desses, elas adquire uma percepção muito maior, muito mais aguçada, amplia as suas percepções. Então, tudo para ele é muito mais claro, é muito mais objetivo. Ele vê com maior nitidez, ele vê com maior amplidão, a vidência deixa de ser vidência e se torna clara a vidência. A audição deixa de ser audição e passa a ser clara a audição. Então, todas as suas faculdades, todas as suas percepções, elas ampliam de uma forma relativa de acordo com a capacidade perceptiva e evolutiva daquele ser detentor em processo de evolução. Não sei se você está conseguindo me entender, mas é o que eu consigo te explicar assim,
para não complicar. Eu estou tentando explicar dessa forma para não complicar. Luiz, mas você já está complicando dessa forma. Então você me desculpe, mas eu não posso falar de outra forma, porque de outra forma, entendeu? Foge o contexto, foge o conceito da programação espiritual. Então tudo amplia, né? Como por exemplo, assim, vamos pensar assim, se no estado de sonho a pessoa vê 10 espíritos, no estado sonambúlico ele vê 50, vê 100, amplia, aumenta as capacidades. Sequência. Que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? No sonambulismo, o espírito, né? Olha só, no sonambulismo, o espírito, que seria a alma, no sonambulismo, a alma está na posse plena de si mesmo. Então você observa que no anterior ele amplia o estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, né? Então observa para você ver agora a diferença. No sonambulismo, isso já é nato do sonambúlico, né? Ali, desculpa, antes tratava-se de um processo natural e, como Kardec mesmo interroga, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Então ele está explicando os dois. Tanto o sonho e quanto agora aquele detentor do sonambulismo. No sonambulismo, a alma está na posse plena, né? De todas essas amplitudes. Não sei se você vai conseguir entender isso, mas tudo bem, vamos lá. Na posse plena dessas qualidades, dessas amplitudes, né? De si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, só que nós temos que explicar uma coisa aqui. Em estado de catalepsia, foi o que os bons espíritos disseram. Só que não é esse estado de catalepsia aceito pelos psicopatologistas da Terra. Não é. Porque o espírito, aliás, a alma, ela, né, nestas condições aqui, ela não se encontra dormindo ou com as suas atividades num sono que não se recorda disso quando desperta, entendeu? Então não é a catalepsia, como por exemplo, aqui analisando, não é essa catalepsia
que os fisiologistas, né, que a fisiologia ainda não consegue explicar. Aí entra também os psicopatologistas, os fisiologistas. Não é esse tipo de catalepsia dito aqui pelos bons espíritos, porque os bons espíritos, os fisiologistas, eles não conseguem explicar esse estado, né? Então, a catalepsia para os bons espíritos é algo diferente do que os fisiologistas. Na Terra, eles, né, entendem. Como, por exemplo, eles dizem que a catalepsia é um distúrbio em que a pessoa não consegue se movimentar devido à rigidez, da rigidez muscular. E esse não é o estado em que o espírito se vê mediante o sonambulismo, né? Não sendo capaz de mexer os membros, a cabeça, até sendo incapaz de falar. No entanto, todos seus sentidos e funções vitais continuam funcionando corretamente, o que pode causar extrema sensação de pânico e ansiedade. Não é a mesma catalepsia. Na Terra, é óbvio que eles entendem dessa forma, mas os fisiologistas, eles não conseguem entender o porquê que essa catalepsia ocorre no organismo da pessoa, com certas pessoas. De certas formas, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Olha só para você ver. Ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente, a alma pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Agora, isso é complexo e é relativo. Por quê? Porque não deixa de ser, como eu já disse antes, faculdades, qualidades, os quais só aquele do 5º andar ao 10º andar é que detém condições de manter esse equilíbrio energético, esse fluido animalizado. Porque para o espiritismo, a realidade é praticamente outra à luz da doutrina dos espíritos, porque como se explica o médium sonambúlico? Por isso que nós tínhamos que tratar primeiro no livro dos espíritos, para depois ir para o livro dos médiuns. Porque não é só dessa forma aqui, como os bons espíritos estão esclarecendo, que acontece. Não é só quando o indivíduo dorme que o espírito, ou melhor, a alma se desprende e ali todo esse processo ocorre. Existe 50%, ou melhor, 50% ocorre
quando o indivíduo dorme. Mas e os casos dos médiuns, que detentores dessas faculdades, trabalhando corretamente de acordo com os preceitos das leis divinas, e que possuindo eles pleno controle da situação, nos trabalhos mediúnicos se entregam àqueles espíritos que necessitam, através deles, atuarem e que preferem, através daquele estado. Então, nós temos que analisar, porque não é totalmente. Aí você pode me dizer, mas então quer dizer que os bons espíritos estão respondendo errado? Não. Nós é que estamos esmiuçando, procurando mostrar que existe várias ramificações. Por isso não podemos crer apenas no estado da alma, e sim em vários estados. Por isso não podemos generalizar, onde nós temos que entender que o relativo e o complexo e o cada caso é um caso é o que se enquadra melhor nesta também situação. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que a alma, eles colocaram espírito, mas quando vocês ouvir eu dizendo aqui, a alma, é porque eu vou trocar mesmo, porque eu não vou aderir a algo contrário àquilo que eu conheço. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que a alma, preocupada com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas. Olha só. Ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Você já ouviu dizer os médios sonambúlicos? Médios sonambúlicos? No livro dos médios, por isso que nós, analisando na íntegra as questões no livro dos Espíritos e analisando na íntegra capítulo 14, médium sonambúlico, né? E também na questão 20ª, influência moral do médium, nós chegamos a uma conclusão de que a base realmente é o livro dos Espíritos, e que lá é uma sequência do livro dos Espíritos. Por isso que aqui nós encontramos o que encontra-se lá. Então, lá é uma sequência do esmiuçamento que aqui nos encontramos realizando. Olha como que nós temos que raciocinar a respeito dessas questões. Porque se eu vou no livro dos médiuns, para depois voltar no livro dos Espíritos, eu estaria comendo gato por lebre. Porque aqui está dizendo o que lá, assim, muito esparsamente diz. Né? Utiliza nas mãos, nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas
por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e amiúdes, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque o processo é relativo e é complexo. Porque também sucedem serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Porque quando se adentra ao processo relativo nesta questão e complexo nesta questão, pode-se tratar tanto se do futuro, aliás, do passado, do presente, quanto do futuro. Agora você entende de que essa faculdade, essa percepção, essa qualidade, o indivíduo, ele tem que se encontrar em determinado nível evolutivo para dominar estas qualidades e saber trabalhar com as mesmas, o que, caso contrário, ele não consegue trabalhar? Ele não consegue lidar com aquelas situações? Porque é a mesma coisa, vamos assim dizer. Você, a vida toda, trabalhou em um escritório de contabilidade. Mas você se aposenta. E aposenta e vai morar numa roça. E sem instrução alguma de como lidar no campo. Você vai, uma hora lá, querer ordenhar uma vaca. Você não consegue ordenhar. Você vai querer montar em um cavalo bravo. Você não vai conseguir. Não é verdade? E enfim, tudo que você desconhece, que você queira fazer, você não consegue, com maior desenvoltura, realizar. Porque você não domina aquelas qualidades. Porque você se encontra naquele nível do primeiro andar ao quinto andar, naquele estado ainda, como eu posso dizer, como Leon Denis mesmo disse, você ainda encontra-se naquele estado de sono. Olha só. Sono. Do primeiro andar ao quinto andar, o ser encontra-se no estado de sono. Do quinto ao 10º,
ele sonha. Olha só para você ver. Que é onde ele toma água. Ele sonha, né? Ele toma água, ali ocorre as amplitudes, né? As expansões, ali ele domina, você entendeu? Sonhos, que é no reino vegetal. Mas do 10º ao 15º, ele acorda, que é do 10º ao 15º, ele não necessita mais daquelas qualidades as quais, daquela água a qual ele sorveu, né, daquela necessidade que ele tinha do 5º ao 10º. Mas do 10º ao 15º já é um outro estágio que na classificação evolutiva entra-se no reino animal. Mas aí é lógico que é uma classificação que não tem nada a ver. Mas eu só quis mostrar dentro dessa amplitude